Saudade, que saudade, rapaz. O Henrique, eu morro de saudade. Pastor Cleilson, incumbido hoje de trazer a palavra de Deus. Quem sabe nós somos irmãos gêmeos. Não é não, irmão gêmeo? Né, mãe? Nós somos irmãos gêmeos, mãe? Aí? Amém. Que Deus abençoe meu irmão. Que o Espírito Santo, que colocou a mensagem no teu coração, meu irmão, o Espírito Santo agora também governe não só a vida do profeta, do pregador desta noite, como sempre já tem feito, mas alcançando nesta noite os corações das pessoas que aqui estão, Senhor, porque o Senhor trouxe cada vida para ouvir a tua voz, e o quanto nós precisamos ouvir a tua voz, não o que queremos, mas o que precisamos que seja feito conforme a tua vontade. Pai, abençoa teu servo, trazendo, meu Pai, uma unção graciosa, com toda a autoridade e trepidez, Senhor, sendo ele, meu Pai, um canal de bênção para esta casa de oração nesta noite. Prospera ele, multiplica as bênçãos na vida dele, Senhor, abençoa a casa, a família dele, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós abençoamos com toda a sorte de bênção em Cristo, e cada vida esteja na mão do Senhor nesta noite. A igreja do Senhor está atenta, Senhor, à tua voz. Fala, Senhor, que estamos, Senhor, para te ouvir. Em nome de Jesus nós somos gratos. Amém, meu irmão? Amém. Obrigado. Glória a Jesus. A paz dos seus irmãos, amém? Amém? Quero, antes de tudo, agradecer ao convite do pastor Wilton. A verdade é que eu tinha comentado, né, que hoje o culto na nossa congregação foi pela manhã. E a Dani falou assim: filho, vamos assistir o culto lá na missão? Eu disse, vamos. Aí eu fui ligar para ele para perguntar o horário, né? Sei que hora começa. Aí começa 6 horas. Mas já que tu vem visitar, é bom que tu traz a palavra. Isso, amém. Bom soldado tem que estar preparado, né? Como eu disse, missão dada, missão cumprida. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Quem for achando, diga amém. Quem não achou ainda, venha para a escola bíblica. Já está tendo escola bíblica, tá, pastor? Então é por culto de doutrina, viu? Glória a Jesus. Quero agradecer, louvar a Deus por esta igreja ter sido de uma grande importância na minha vida, na vida da Dani, né? Foi aqui que eu conheci ela, me casei, e Deus amansou meus lombos, preparou minhas costas. Foi um treinamento, uma preparação. Deus usou cada um que passou aqui, pastor Wilton, pastor Érico, porque tudo na nossa vida, nós temos que aprender que na nossa vida há um propósito. A nossa vida, Deus tem preparado algo superior àquilo que nós pensamos que teremos ou temos. Tudo que nós pensamos, Deus já tem preparado algo maior e melhor. Às vezes nós julgamos
que esse propósito até está demorando, ou Deus se esqueceu, mas entre o cumprimento do propósito e a promessa, há um período de preparação, há um período de a gente se moldar à vontade de Deus. E esse período que a gente passou aqui foi esse período. Deus preparou as nossas vidas. Esse ano faz 5 anos que a gente está ali ministrando aqui ao Betel do Genibaú, pela graça do Senhor. Amém? Vamos para o texto. Salmo 23, um dos salmos, se não o salmo mais conhecido, salmo pastoral, o salmo do pastor. Diz assim a Escritura Sagrada: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu te ver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Esse salmo é um salmo tão especial que muitas vezes nós não atentamos a alguns detalhes. Primeiro versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor. O salmista, ele começa o salmo dizendo que sobre ele há uma autoridade, sobre ele há alguém superior que supre a sua necessidade. Porque uma das coisas do pastor, do pastorado, é suprir a necessidade, seja ela espiritual, doutrinária, social, psicológica. O salmista diz: ele é o meu pastor. O Senhor, não é qualquer um, ele é o meu pastor. E ele completa: nada me faltará, mas eu prefiro de nada eu terei falta. Não sei se você tem a dimensão dessa frase: de nada eu terei falta. Quando o salmista diz isso, ele não está se importando se a despensa dele tem alguma coisa ou não. Ele não está preocupado se a conta bancária dele está cheia ou está vazia. Ele diz: de nada eu terei falta. Sabe por que eu não sinto falta? Porque o meu pastor já supre. A minha necessidade não é material, porque o material nós corremos atrás, mas a minha necessidade é espiritual. É espiritual. Se a gente não estiver bem espiritualmente, no mundo secular nós vamos também tchau. Por que a minha vida não frutífera? Por que a minha vida não brota, não cresce? Porque nós estamos bem feitos espiritual. Nós estamos buscando mais o âmbito material do que o espiritual. Essa escritura me ensina que a prioridade é o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É assim? As demais coisas vos serão acrescentadas. A gente não cresce porque a gente rompe princípios. A gente rompe princípios. Hoje a gente vê alguns vídeos da internet relembrando os anos 70, né? Os comerciais antigos. E isso a gente começa a trazer à memória alguns princípios que nós crescemos, mas não passamos para os nossos filhos. Há um princípio interessante
que a gente lembra da bênção da primogenitura. O simples ato de pedir a bênção. Bênção, pai. Ser antiquado, careta. Se nós tivermos a noção do que é a bênção do pai, seja ele crente ou não, porque é pai, nós todos os dias pedimos a bênção a ele. Porque Deus está usando a paternidade para nos abençoar. Ela é tão importante que sábado eu estava dando aula para os jovens, que a gente lembrou de um fato interessante, que no noivado, no ano, tem uma aulazinha chamada, aonde nós ensinamos que para poder ter um relacionamento abençoado, nós precisamos das bênçãos dos pais. Se o pai não abençoar, nem entre. Eu estava noivo, a gente noivou com a Daniela. E estava próximo ao casamento. Os pastores vão lembrar. E houve uma grande pergunta: e o seu neto? Não é não, minha Teresa? E eu com ela disse assim: minha filha, se o seu pai não abençoar, não tem casamento. A gente volta, continua orando para Deus amolecer o coração dele, mas se ele não abençoar, a gente não casa. Princípio. A sociedade hoje está do jeito que está porque romperam o princípio. A criminalidade está lá em cima porque não respeita mais o princípio. Aí eu vou voltar para o salmo, né? De nada terei falta, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Quando a gente pensa em pasto verdejante, a gente já pensa naquele campo, né? Verde. Já pensa igual aquele campo, igual o gramado da Arena Castelão, né? Mas se você for estudar um pouquinho e pesquisar, o pastor de ovelha, ele tinha que andar quilômetros pelo deserto para achar os pastos verdejantes. E os pastos verdejantes não era a abundância, era o pouca pasto que crescia geralmente debaixo de pedras. Pouquinho, aquele matinho que ninguém dá nada. Pasto verdejante. A ovelha alimentava daquilo ali e era saciada. Nós pensamos que a nossa mente materialista, ela vem dizer pasto verdejante, é abundância, né? É não, filho. Deus precisa só de uma graminha para nos alimentar. Nós temos que entender as mínimas linhas que o Senhor nos ensina. Deus nos abençoa não é com a abundância, é com aquela graminha pequenininha. Deus não me sustenta é com aquela coisinha que a gente acha que não é nada. Pastos verdejantes. Guia-me pelas águas tranquilas, renova a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Renova a minha alma. Às vezes nós viemos para a casa de Deus, diz o popular crente, né, de crente, que nós viemos rebocado, né? A gente não vem, é Deus que traz. Ainda bem que Deus traz, né? Porque por vontade a gente não estava aqui. Por vontade a gente estaria no outro canto. A gente vem às vezes para o culto já pensando: o que é que eu vou fazer depois? O que é que eu vou fazer depois? Mas Deus vai nos tranquilizar a nossa alma é quando nós realmente deramos um culto a Ele racional como Ele merece. Eu não vou ao culto, eu vou dar o culto. É eu que vou prestar culto a Deus. É eu que vou demonstrar a minha sensibilidade pela voz dEle. Esse louvor do Nani Azevedo é interessante. Ele fala né, toda a grandeza, a prosperidade, Deus abre as portas e tal. Mas tem uma frasezinha lá no final
que muitas vezes passa, né? A gente não atenta. Se eu obedecer a sua voz. Como nós vamos obedecer a voz de Deus se nem a voz dele nós reconhecemos mais? Como vamos atender o que Deus quer na nossa vida se nós não entendemos mais o que ele fala? Os termos mais usados em Apocalipse é: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta e me convidar, que ele não entra sozinho, então eu vou ceiar com ele e ele comigo. Sabe, uma das coisas mais lindas que Deus nos ensinou, os momentos mais marcantes que eu considero na palavra de Deus, é quando Deus está no Getsemane. Para mim o Getsemane é um divisor de águas, porque é no Getsemane que Deus é trabalhado, Jesus é trabalhado para o que viria. A partir do Getsemane começa realmente a paixão de Cristo. E ele começa assim: eu vou ali orar, né? É assim que começa o Getsemane. Está os discípulos, Deus chama 3. Que às vezes quando a gente está aflito, a gente está angustiado, a multidão não ajuda, o que ajuda é os 3 que Deus separa. Para cada um de nós, Deus tem separado 3 que realmente oram por nós, que realmente estão conosco até. Você presta atenção, a grande maioria dos discípulos ficaram para trás, até a crucificação, era só 3. Eu vou ali orar. E assim o Senhor Deus acalma a nossa alma. Quando eu tiver de andar, quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Alguns vales, ou se não quase todos, é o pior lugar para estar. Porque geralmente o vale ele é escondido entre 2 montanhas. O vale é frio, é escuro. Você encontra toda sorte de bestas feras, de animais selvagens que estão à espreita, só esperando um vacilo de quem passar por lá. Vale da sombra da morte. Vale é assim. Talvez nós estamos no vale, né? E não identificamos ainda. Mas estamos lá. Mesmo que eu ande o vale da sombra da morte, eu não vou temer. Eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Às vezes nós passamos algumas coisas, algumas lutas, algumas provações, que nós mesmos atraímos para si. Algumas coisas que não era para te passar, mas por escolhas erradas, princípios quebrados, né? A gente atrai para si. Mas Deus, Ele converte todo esse processo em tratamento para nós, em preparação. Exemplo disso é a vida de José. José não fez nada para poder passar o que passou, mas Deus pegou a situação e ensinou a ele, preparou, moldou para um propósito maior. Às vezes você não entende o que você está passando hoje, a dificuldade, o sofrimento, as lágrimas derramadas. Muitas vezes ele não consegue orar e só faz chorar, né? Você quer até pronunciar uma palavra bonita para Deus, mas você não aguenta, você começa a chorar. Para mim a melhor oração é as lágrimas. Porque quando a gente vai orar, às vezes a gente não se expressa bem, mas o nosso coração fala aquilo que o Senhor entende. Nós choramos e Deus entende. Não temerei mal algum. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Versículo 5, Deus ensina que a gente tem que parar com essa vontade de vingança. Meu irmão, o justo não precisa se justificar. Quem justifica é Deus. Você não precisa fazer nada.
É só esperar que Deus, ele, na hora certa, lhe honra. Na hora certa, ele te exalta. Faz só aquilo que Deus está mandando, só isso. Quem vai preparar a mesa é Deus, e os teus inimigos vão voltar tudinho. Porque tem um louvor aí, né, que incentiva a vingança, né? Não gosto muito desse louvor não, sabe? Quem te viu passar a prova e não te ajudou, vai ter que engolir você com o dia lá em cima. Eu não gosto não, sabe? Eu pulo a faixa. Versículo 6: bondade e misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida, e estarei na casa do Senhor para todo sempre. Na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 84. Deixa eu ver se é 84. Só para completar o que eu estou dizendo. O salmista, o salmo de Corá, ele diz assim: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. O salmista Davi, lá no 23, ele termina o texto dizendo: eu vou estar na casa do Senhor todos os dias, para sempre. Corá, ele vai mais além, ele diz assim, ó: como os teus tabernáculos são amáveis. Está falando isso aqui, mano. Versículo 2: a minha alma suspira. O que é suspirar? Às vezes quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente está na fase da paixão, você lembra que tem um encontro lá, né, com a amada. Sabe, começa o quê? Você falou nele ou nela, né? Os olhos brilham, o coração começa a palpitar mais forte, a mão soa, fica nervoso. Você suspira: meu amado, vamos encontrar com meu amado, vamos para o cinema. Suspirar. Só que o salmista diz assim: quando eu penso na casa de Deus, eu suspiro. Eu vou à casa do meu pai. Às vezes ir para a casa de Deus se torna um jugo, porque nós temos a imagem de vir para a casa de Deus como uma obrigação. Mas não é assim. É para ser uma devoção, um prazer de estar aqui, porque aqui é o melhor lugar para estar. A casa do meu pai. Jesus desapareceu, né? Quando tinha por volta de 12 anos, se eu não me engano. Todo mundo, cadê o menino? Fugiu. Aí foi encontrar onde? A casa do pai dele. Ele estava o quê? Ouvindo? Tá? Não estava ensinando. A casa do meu pai. Minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. Então estar na casa do Senhor é uma honra. É uma honra. É um amor, é uma gratidão que nós temos para com Deus. Porque nada que a gente faça paga a dívida que nós temos com Ele. A gente não era para estar aqui. Sabia disso? Talvez a gente era para estar do Bom Jardim para dentro, né? Bom Jardim, Parque da Paz, São João Batista. Porque o que tinha programado para nós era a morte. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou seu Filho, morreu por nós, nos lavou com seu sangue e nos deu a vida eterna e uma morada celestial na qual Ele está preparando. Então nada que a gente faça é suficiente para pagar essa dívida. Nada. Tudo que nós fazemos é para a glória dele somente. É para honrá-lo. Eu não estou aqui porque eu estou preparado, mas porque Deus achou misericórdia e me colocou aqui para falar dele. Pastor, já tem bacharel em teologia, eu estou fazendo o meu agora. Mas conhecimento nenhum é suficiente se não tiver a graça de Deus. Crescer na graça e no conhecimento é poder, mas é palavra também. Mas o que eu queria realmente me prender
de nada terei falta. E o Senhor, Ele me deu alguns pontos principais na qual o que não pode faltar na nossa vida. Nós estamos preocupados com tanta materialidade, com tanta circunstâncias materiais, que a gente esquece dos princípios que Deus nos ensinou e do que realmente vale a pena. Uma das coisas que não se pode faltar na nossa vida é o maná. Deus tirou o povo lá do Egito, foi para o deserto. O povo começou a reclamar porque ia passar fome, ia morrer. Era melhor ter ficado no deserto para comer pão e água. Cuidado, viu? Não olhe para trás não deseja olhar para trás e voltar a comer pão e água, não. Porque quando a gente olha isso, a gente era escravo. Hoje não, a gente é escravo não, a gente é filho. Maná. E o que é o maná para nós? É a palavra. A palavra não pode faltar nas nossas vidas. Palavra é o alicerce. Palavra é aquilo que nos fortifica. Palavra é aquilo que nos prepara, nos enche, nos dá conhecimento. É através dela que todo o resto vem. Palavra. Atos 2. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na palavra. A igreja primitiva começou a crescer porque eles perseveravam na palavra. Qual o tempo de importância que você tem dado à palavra de Deus? Você tem se alimentado desta palavra? Ou a gente já pega essa Bíblia quando vem para o culto? Ou a gente só se lembra dela, ou do Salmo 91, quando as coisas estão ruins. É palavra. Nós começamos a sair do caminho porque nós esquecemos da palavra. É a palavra que nos molda. É a palavra que tira o Egito de dentro da gente. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas ainda somos escravos. Escravos dos pecados que nós temos como estimação. O Senhor nos ensina a colocar o Senhor em todos os nossos caminhos. Quer ser abençoado? É em todos os caminhos. Não é só em alguns não. É no trabalho, é na família, é na igreja, é na faculdade, é no colégio. Mas nem sempre aquilo que nós somos aqui, nós somos lá fora. Por quê? Porque falta palavra. Falta palavra. Estamos vivendo os dias maus. Efésios 5,16. Dias maus. E Paulo aos Efésios diz assim, aproveita as oportunidades, viu? Porque os dias são maus. Aproveita a oportunidade. O que está acontecendo hoje? O amor está esfriando, tá? O amor natural está esfriando. Os filhos não amam mais os pais como antigamente. Os pais não amam mais os filhos. Nós não amamos mais nossas esposas como antigamente. Nós não amamos nem a Deus. Porque se realmente nós amamos a Deus, a palavra principal. Nós esquecemos que se nós não passarmos o processo que Deus começou na nossa vida, processo de novo nascimento, há um processo: infância, adolescência,
fase adulta. O problema é que lá em Ezequiel, a gente passa o problema lá em Ezequiel. Deus, quando chama Ezequiel e começa a mostrar a ele, ó, a água está no tornozelo. É bom, para mim está ótimo aqui, não quero mais. Ele se contenta só em molhar. Você vai para uma praia, você se contenta em molhar sua perna? Não, né? Vai para a piscina, você fica passando só o dedo assim na água. Ezequiel, vem mais. Aí da tornozelo passa para o joelho. Não, aqui tá bom. Aqui se vier alguma onda, tem onde me segurar. É da mesma forma na nossa vida espiritual. Nós nos contentando só ficar no raso. Deus quer te chamar para alto mar. Se você tivesse a oportunidade de entrar no mar, lá, né? Você ia ver o que Ezequiel passou. Uma vez o pastor me levou para a gente entrar, né, no mar. A gente entrou, se não me engano, ali depois do espigão da ponte metálica. Acho que ele vai lembrar, não sei, né? A gente entrou mais ou menos uns 100 metros. Na metade eu assim, ei, tá bom aqui, mano. Que vinha as ondas, né? Não, acho melhor é antes da onda quebrar. É lá que é melhor. Às vezes Deus dá as oportunidades para raciocinar, segura a sua vontade, a gente passa em branco, mas depois a gente vai pensar. Quando a gente se contenta em ficar onde quebra a onda, a gente não aproveita do melhor da praia. Depois que a gente passa o quebra-onda, aonde tem aquela, ó, né, aquela calmaria, a gente vai entender. Eu deixei de depender de mim, agora estou dependendo do mar. É para onde ele vai me levar agora. O que Ezequiel está ensinando, Deus está ensinando a Ezequiel e a nós, é que não se contente estar no raso. Deus quer te levar para o fundo. Há um ponto em que você depende dele. É depender dele. O Senhor não é meu pastor? De nada eu terei falta. Cuidado com o que você ora. No dia 3 de agosto de 97, primeiro domingo do mês, às 8h32, eu estava aceitando a Jesus, por intermédio desse casal aqui, na rua Assunção, Igreja Batista Penhal, em Fortaleza. Naquele dia, eu vendo o pastor Nélio pregando, eu dizia assim: Deus dos crentes, eu quero ser igual a esse homem aí. Eu não quero ficar desse lado aqui não. Isso vai fazer 25 anos atrás. Eu quero ser igual a esse homem aí. Naquela época, sem conhecimento, achava bonito, né, pastor pregando. Às vezes a gente ora e não sabe o que está orando, né? Mas para poder chegar até lá, né, Deus teve que tratar o meu lombo, arrancar uns tocos que tinha, separar a terra, alicerçar, todo o processo. E o que mais Deus tratou na minha vida foi palavra. Foi palavra. Eu gosto do mover do Espírito Santo. Sou pentecostal, né? Até o tutano. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio na manifestação do Espírito Santo, que ele se move da forma que ele quer, não que a gente acha que ele deve se mover. A gente não pode controlar o Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, tu tem que mover aqui só, tu não pode me levar muito no chão. Ele se move como quer. Agora, tem que ter palavra. Movimento sem palavra é só aeróbica, viu? É só exercício. Tem que ter palavra. A nossa vida tem que ter palavra. Não pode faltar. Será que a palavra está transpirando a nossa vida quando saímos das quatro paredes? Será que lá fora me conhecem como profeta? Como alguém que está mais próximo de Deus para me auxiliar?
Será que nós damos frutos? E não é qualquer fruto, é fruto que permaneça. Estamos vivendo dias maus. Eu costumo dizer na congregação: Deus está preparando a igreja para o arrebatamento, viu? Você acha que a Covid foi o quê? Foi só a China que arquitetou? Deus permitiu, filho. Viu? Vai parar com a Covid? Vai não. Vai piorar. Agora já surgiu o terremoto lá nas Ilhas Canárias, lá no nordeste da África. Uma ilhazinha bem pequenininha, com judias, mas que se houver uma erupção pode gerar uma onda de no máximo até 10, 15 metros de altura. Vai atingir aonde? Nordeste. Já tem gente aí desesperada. Já tem gente aí já preocupada: será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Paulo, o que mais ele ensina nas suas cartas é que nós não devemos nos prender a esta vida secular. O arrebatamento pode vir hoje, às vezes só para mim, só para o pastor. Vixe, que Deus está escolhendo isso. Não, é a morte mesmo, hein? Deus pode me colher hoje. Por isso que nós temos que viver o hoje. O que é a história? O que é que o povo nos ensina de pequeno? Que existe passado, presente e futuro, né? Por que você acha que o hoje é dado como presente? Porque é um presente. Porque o amanhã depende de hoje. O que eu vou colher amanhã depende do que eu plantar hoje. O passado a gente não pode mais mover nada, mas o futuro depende de nós, viu? Se nós não tivermos a palavra, o que não vamos plantar? Nós gostamos de colher muitas coisas boas, mas não plantamos. Nós não estamos preocupados em aproveitar as oportunidades segundo a vontade de Deus. Uma das coisas que nós estamos passando na congregação, tem uma irmã nossa que está com câncer. Deus já me falou algo a respeito. Só que às vezes nós queremos mover o milagre de Deus sem saber se é a vontade de Deus que Ele faça o milagre. Quando lá em Romanos 12, Deus, através da vida de Paulo, nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, seja ela qual for, é boa, é perfeita e agradável. Mas para entender essa vontade, nós temos que ter palavra. Ele diz um versículo antes que nós temos que passar por uma transformação da nossa mente. E a nossa mente é transformada por quê, irmão? A fé vem pelo ouvir de quê? É Ele que transforma. Como é que eu vou entender que a morte é boa, é perfeita, é agradável, segundo a vontade de Deus, se eu não tiver a minha mente transformada? Se for da vontade de Deus, é Deus, irmão. Eu vou discutir com Deus. Eu quero que Deus faça um milagre. Não é assim não que funciona. A minha vontade, a oração do mestre lá no Getsemane disse assim: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que a tua vontade prevaleça, não a minha. A melhor oração, Deus nos ensinou. A melhor oração: Senhor, se possível em mim, me abençoa, abre a porta, cura, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, que é boa, perfeita e agradável. Então a primeira coisa que não pode faltar é a palavra, viu? Se volte cada vez mais para a palavra. Se volte. A vida de Jó é interessante. Homem íntegro, bom pai, tinha um conhecimento de Deus, mas faltava algo.
faltava um relacionamento mais profundo. O conhecimento dele era só superficial. Por isso que lá no finalzinho diz: eu ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. Você já tem visto Jesus já? Ou você se contenta só a ouvir falar? Você já tem experiências com Ele? Você já teve alguma experiência sobrenatural com Ele? Assim como Samuel teve, de madrugada, Deus chamando o nome dele: Samuel, Samuel. Eu já tive. Sabe, o grande problema na nossa mente é que a gente acha que o que acontece na palavra de Deus é só para a palavra de Deus. Não acontece na nossa vida. Todo crente tem que ter um anseio para buscar os dons espirituais. Todo crente. Eu me lembro quando eu, pastor Elano, a gente fazia zoado lá na casa da irmã Dorinha. Aí de vez em quando tinha uma pessoa que atrapalhava a oração. Vou nem dizer o nome dela, que ela está aqui, sabe? Vou dizer que é a Samara não, vou dizer não. A gente orava lá, ainda bem que tem testemunho para comprovar. A gente se trancava num quartinho lá. A gente começava, como diz o meu pastor, a gente ia começar a virar bicho, orando, gritando, buscando a Deus, batendo na porta. Esse Senhor, abre nossos olhos espirituais. Eu quero ouvir Deus falar. Mas não quero que ninguém seja usado, ninguém. Eu quero ouvir a voz de Deus sozinho. Seja de quarto, de madrugada. Agora tem crente aí que se escutar a voz de madrugada, acho que é a Anabelle, né? Chamando. Tem que conhecer a voz de Deus, viu? Senhor, eu quero. Abre. A gente orava, irmãos, para buscar isso aí. Hoje em dia o pessoal ora que quer carro, quer emprego, quer mulher, quer marido, quer todo mundo. Não que seja errado, mas que não seja a minha prioridade. A minha prioridade é o reino de Deus. O que eu estava falando para os jovens lá na igreja, a gente está dando lá Geração de Davi, e é uma aula construindo relacionamentos. A gente fala sobre relacionamento amoroso. A preocupação de todo ser humano é ficar só na terra, né? Poxa vida, eu ficar só na terra, tenho que arranjar alguém. Mas a gente esquece que o melhor de Deus já está preparado. Tem alguns que pregam aí que Deus não se importa com a vida amorosa, né? Que a vida amorosa é a construção do homem. Mas eu discordo. Se assim é, por que Deus separou a Rebeca para Isaac? Deus teve a preocupação de separar a Rebeca para Isaac. Deus se importa. Mas nós temos que aprender de uma vez por todas que tudo isso depende de buscar a palavra. Amém? Segundo, fogo. Eita, fogo é bom. Agora cuidado que na palavra há vários sentidos para o fogo, viu? Tem um louvor aí que eu acho que não foi bem colocado, né? Fernandinho louva, né? Fogo consumidor. Vai procurar saber na palavra o que é fogo consumidor. Esse fogo aí eu não quero não, cara. Eu quero o fogo que Deus deu a Arão lá dentro do tabernáculo. Eu quero o fogo que Deus deu a Elias lá no monte. O que devemos aprender é que fogo quem manda é Deus. Mas para o fogo vir, o que é que tem que ter aqui? Altar. Deus mandou o fogo lá para Arão no tabernáculo porque já tinha o altar. Arão preparou o altar, ornamentou, colocou o sacrifício. Então Deus mandou. Deus manda o fogo, mas a obrigação de manter o fogo aceso é meu. Poxa, hoje eu não senti nada porque o fogo apagou já. Viu?
Hoje o culto não senti nada. Apagou já o seu altar. O que você sente é uma brasazinha que caiu do vizinho que está com fogo aceso ainda. Não temos palavra. Queremos fogo, mas não preparamos o altar. E altar é sinal de aliança. Primeiro altar construído, Noé fez quando saiu da arca. Primeiro altar que foi construído, foi Noé que construiu. Fez uma aliança. A aliança é inquebrável. Quem é casado? Daniel está aqui não. Conta para ela não, viu? A aliança, ninguém vê a emenda, né? Você acha que a aliança é feita assim? É não. Oi, filho, tudo bom? Te amo, viu? Ela é feita e é emendada. Só que nós não vemos a emenda. Por quê? Porque não precisa. Uma vez unido, acabou-se, filho. É a aliança. A aliança não é para ser quebrada. Viu? Seja ela na vida amorosa ou na vida social mesmo, vida espiritual. Deus honra alianças feitas, viu? Altar é aliança. E Deus dá uma recomendação a Arão. Arão tem a obrigação de, quando o fogo estiver perto, tira a cinza, limpa a cinza para o fogo continuar. Era o ofício do sacerdote. Tira lá, limpa a cinza, porque se não limpar a cinza, o fogo se acaba, meu irmão. Como é que está teu altar hoje? Está precisando de uma reformazinha? Aprenda com Elias. Elias juntou as pedras para cumprir o propósito de Deus. Ele juntou as pedras que simbolizavam as tribos de Israel. Reconstruiu o altar. Para provar que é Deus que manda o fogo, eu vou dificultar aqui para os profetas de Baal. Levantou o altar. Mandou fazer um rego. Traz água, agora encharca. Será que ele confiava em Deus, hein? Será que nós confiamos em Deus assim? Se eu vou entrar naquele hospital, quem vai fazer é tu. Senhor, eu não tenho nada hoje na minha despensa, mas que me sustenta é tu. Então amanhã Deus proverá. Uma coisa que eu tenho aprendido com a Daniela na caminhada pastoral é que o dia de amanhã pertence a Deus, então eu tenho que ver hoje. Deus manda amanhã. Vou me desesperar. Ou não. Eu só vou orar. Deus alimentou o profeta com uma viúva. A história de viúva na palavra é sofrimento, irmão. Paulo da viúva disse assim: meu amigo, eu só tenho um punhadozinho que só dá para mim, para o meu filho. Depois eu comer, eu vou esperar a morte, não tem mais nada. O que o profeta diz? Faz para mim, faz aí o bolozinho, né? Bota uma cocazinha, que o resto Deus vai fazer, viu? Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós colhemos frutos espirituais. Quando os pescadores voltavam de uma noite, né, de trabalho, não pegaram nada, os pobres. Ele chegou assim: Ricardo, vai de novo e lança a rede de novo. Foi o que Pedro disse: Senhor, passei a noite, a gente passou a noite, estamos cansados, já está perto de amanhecer, não tem peixe não. Mas porque foi que o Senhor falou sobre a sua palavra, eu vou, porque é o Senhor que falou. Eu confio, porque foi Deus que falou. Aí ele voltou,
pescou tanto que mandou os outros barqueiros voltar para dividir o peixe, porque senão afundava, tanto peixe que era. Princípio. Nós queremos que o nosso altar pegue fogo, mas não preparamos ele para receber. Nós não adoramos eles como é para ser adorado. Levítico capítulo 6, versículo 12 diz: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, ele não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã. É cada manhã. Nós queremos acender a lenha só quando alguma coisa aperta, nós queremos alguma coisa. É a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deve ser apagado. Fogo acenda, mas minha unha quebrou. Hoje não. Ou então assim, quem que vai pregar, hein? Vixe, é ele de novo? Vou não. Eu pensei que quando a gente vem para a igreja, a gente vem ouvir a voz de Deus, né? Mas não, quer vir o homem. Aí a gente perde a bênção. Mas quer que o fogo arda. Eu quero que o fogo no meu altar ele permaneça aceso. Elias construiu, bonitão, encharcou. Agora acho que Elias ele encheu o peito. Agora vocês vão saber quem é Deus. Rapaz, tem algumas séries aí que a Record faz que a gente fica maravilhado. Eu primeiro fico maravilhado. Tem uma cena aqui qual o seriado? Rico e Lázaro. Quando joga os hebreus lá na fornalha, né? Aí vem aquela cena, né? Bonita. O quarto homem andando no meio da fornalha. Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é o rei Nabucodonosor reconhecendo o Deus de Israel. Ô cena linda, sabe? A partir de hoje, aquele que não se curvar ao Deus de Israel vai ser morto, esquartejado, espalhado pela cidade para ter reverência ao Deus de Israel. O ímpio reconhecendo Deus, porque alguém se propôs a aguentar até a morte para provar que Deus é Deus. A confiança que Daniel demonstrou. Traíram, né? Armaram para o rei Dário e Daniel. Sabia que Dário tinha assim um apego a Daniel. Vocês vão pegar ele. Lá no seriado veio o desespero do Dário. Ô meu irmão, não posso fazer, é lei. Assim, calma. Se Deus quiser, Deus vai me livrar. Não se preocupa não. Aí o rei vai lá para a porta, né, no outro dia. Daniel, fala alguma coisa, Daniel. Isso está aí, né, Daniel? Se calma, rei, Deus me livrou. Sabe, José, a cena que o faraó pede para Jacó abençoar ele, irmão. Um rei faraó, idólatra. Ele colocou José, não porque José era bonito, era preparado, não. É pela graça de Deus que transbordava na vida dele. Disse: eu vejo que Deus te abençoa. E tem um que disse que ele não se curvou diante de Faraó. Disse: o meu Deus, eu só me curvo diante do meu Deus. Fogo no altar. Jesus está voltando, está buscando a sua igreja. E nós temos que voltar ao primeiro amor. Terceiro, pertinho, viu, gente? A terceira coisa que não pode faltar
é vestes limpas. Vestes limpas. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Que as suas vestes sejam sempre brancas, que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Veste branca significa santificação, ser santo. Paulo, ele dava referência de santidade. Uma das coisas mais lindas que eu ouço na palavra é quando eu assim, o Deus de Jacó. O teu Deus é o Deus de Jacó. Mas eu não entendia por que ele falava Deus de Jacó, Deus de Jacó. Quem era Jacó? Né? Quem era Deus de Jacó? Quem era Jacó? Trapaceiro, enganador, né? Assim nós somos. O que Deus está dizendo assim, ó, eu sou teu Deus, viu? Eu sou Deus de Jacó e Deus de Israel. Eu sou Deus de Jacó. Às vezes nós não achamos ser dignos de estar na presença de Deus, de ir para a igreja. Ah, porque eu sou errado, eu fiz coisa. Ah, eu pequei hoje. É Deus de Jacó. O problema é que a gente vem como Jacó, mas sai como Israel. Nós somos transformados. Santificação. Santificação, sem a qual não veremos a Deus. Terceira coisa que não pode faltar na nossa vida: santificação. Agora, santificação hoje está um pouco mais difícil, porque as mídias sociais ficou mais fácil pecar. Viu? Aquilo que eu vejo, compartilho, curto, cuidado. Tudo é me lícito, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não vale a pena a gente arriscar a nossa eternidade por causa de um like, por causa de uma curtida. O que a palavra me ensina é que não há meio termo, não há em cima do muro, não há decisão. Ou é ou não é, ou é sim ou é não, ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo. É ser santo. Citei duas provas de santidade: José e Daniel. Tiveram a oportunidade de pecar, de sair da linha. José sofreu, meu irmão. Sofreu. Mas ele não blasfemou e não pecou contra o Senhor. Eu com a Daniela, de vez em quando a gente fica lá no Zap, né? No Zap não, no TikTok. Porque o único momento que eu tenho para ficar com ela, assistir alguma coisa, né? A gente se divertir é de madrugada. Porque o abençoado ali, ó, deixa ninguém quieto não. A gente está lá, né? Vendo, rindo. A gente passou por um perfil, né, que vai aqueles vídeos, né? De umas dançarinas de forró. Aí de repente a gente tem, né, aquele negocinho lá embaixo, né? Que curte, sei lá, que comenta. Aí tinha lá um nome de alguns irmãos. Eu disse, não, é coincidência, deve ser outro nome parecido, né, Daniel? Aí eu voltei e fui olhar, cliquei no nome. Era o irmão, olha. Coitado. Ei! Segredo também é segredo nas mídias sociais, viu? Cuidado com o que você olha. Não adianta pagar o histórico não, viu? Deus já viu. Ser santo. Ser santo. Santidade na qual não veremos a Deus. Vestes limpas. Nossa veste tem que estar limpa. Santa Ceia. Hoje de manhã foi Santa Ceia. E eu gosto muito de falar sobre as bodas do Cordeiro. Você já parou para pensar como é a festa da nossa chegada lá? Da igreja chegar lá? A igreja é a noiva.
a festa que Deus está preparando, você chegar lá, ser recebido por Ele, ter um coral de anjos já cantando, a gente entrando na igreja, na Nova Jerusalém, ouvindo aqueles anjos cantando, os 24 anciões, e quem está chamando a atenção somos nós chegando até lá, né? A cerimônia de casamento, o noivo nos recebendo. Eu fico imaginando como seria, mas por enquanto eu só imagino, porque para chegar lá é um processo. Santificação é uma delas. Eu tenho que me posicionar. Chega de ser imparcial, chega de ser politicamente correto. Nós temos que vestir a camisa da Nova Jerusalém, realmente lutar pelo aquilo que eu creio, não aceitar, porque hoje é politicamente correto. No colégio da Júlia, eu me lembrei agora, nem contei para Daniel, e eu tenho uma palestra virtual, né, que agora é tudo virtual, uma palestra sobre inclusão. Cuidado com essa palavra, viu? Inclusão. A palavra em si não tem problema nenhum. O que tem problema é que como eles querem mostrar para a gente o que é inclusão. Você tem que aceitar, né, a ideologia de gênero. Você aceita não. E eu mandei um recadinho lá para o colégio. A Constituição não diz isso. É da prefeitura, viu? Cuidado, viu? Se você não soube, eu vou dizer. Mês passado teve um projeto para passar na Câmara dos Deputados. Projeto de quem? É o Mano Freitas, né? Um dos servos de Satanás, está lá. O projeto dele, sabe o que era? Era que as escolas da prefeitura ensinassem a ideologia como matéria. Já tinha as cartilhas, viu? Mas graças a homens de Deus que estão lá, não passou. Porque há uma igreja que ora. Há uma igreja que ora. Cuidado com seus filhos, viu? Mas a Júlia vai perder a vaga. Que perca. Nós temos que tomar partido, viu? A gente não pode fazer politicagem na igreja, mas falar de política a gente pode. Daniel é um exemplo, José é um exemplo. Nós temos que colocar homens santos, crentes, para lutar por nós. Se lá ele vai se desviar ou não, é o problema dele com Deus. Mas meu papel é levantar homens santos. A gente está colocando lobo para cuidar das ovelhas. Aí depois a gente quer se lamentar, né? Por último, maná, palavra, né? Segundo, fogo, Espírito Santo. Terceiro, santificação. Quarto, azeite. Não pode faltar azeite. Azeite é unção. A unção não pode acabar. Mateus 25:3. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Falta unção. A unção é consequência do fogo. Se nós temos o Espírito Santo, o fogo ele facilmente nos traz a unção. Fique de pé. Apocalipse 3:11. Venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tu tens. Deus ele só pode operar nas nossas vidas se nós damos liberdade para ele agir. A
palavra diz que nós devemos confessar a Deus publicamente, para que aqueles que estão vendo vejam a minha intenção, a minha conversão. Para Deus agir, nós temos que confessar publicamente o nosso pecado. Você não vai chegar aqui e dizer, irmãos, eu pequei assim, assim, não. Mas o ato de chegar até Deus, você está dizendo assim, Deus, eu preciso. Eu preciso. Não queira colocar debaixo do tapete, não. 4 coisas que nos faltam. E nós precisamos. Amém, meu filho? Pode ser? Eu não sei o que motivou, nem o que você está passando. Mas Deus sabe e você sabe. Deus pergunta até quando você vai querer passar por isso. Até quando? Até quando você vai suportar viver a mesma coisa? Se Deus tem um propósito melhor. Se Deus tem um propósito bem além do que nós pensamos. E eu te convido para sair do seu lugar. Quem vai fazer é Deus. Eu vou só orar por você. Aleluia. Palavra. Fogo do Espírito. Consertar o altar. Não cometa o mesmo erro que o jovem rico. O jovem rico teve a oportunidade de reconhecer o Senhor, mas ele voltou. Eu prefiro ser aquele leproso que foi curado por Deus e voltou para agradecer, do que o rico como o jovem e não reconhecer Deus nos meus caminhos. Se você precisa passar por esse processo, e se quiser sair do seu lugar, vem aqui na frente. Fique livre, para que o Senhor possa operar nas nossas vidas. Feche os olhos aí. Se liga com Deus. Deus sabe o seu coração. Deus sabe aonde você suporta ou não. Filho de Deus, Ele está aqui nessa noite. tira o pecado do Adora o Senhor. mundo. Não se preocupa. Adora. O Messias adorado, Deixa Deus trabalhar. esperado por nós. Tão precioso, Cordeiro de Deus. Oh Jesus, quão precioso, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Tão precioso, Cordeiro de Deus, Tu és precioso, Jesus, precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Louva a Deus, louva a Deus. Vestido com manto de sangue. Seus olhos são
uma espada, está vestido com manto de só teu nome é doce como mel. Oh, Espírito Santo, estás aqui, Senhor. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce, Jesus. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é. Só teu nome é doce como mel. Os seus olhos, Jesus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, seus olhos são como fogo. A sua boca, Jesus, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos, Deus, seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue.